Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro módulo, ao módulo de neurofisiologia. Então, nós vamos aprender sobre a fisiopatologia da dor e algumas alterações da nocicepção na nossa segunda aula. Então, sejam bem-vindos ao nosso primeiro módulo de conteúdo efetivamente. Para começar, o que a gente tem que saber? O que é a dor? Segundo a Associação Internacional de Estudo da Dor, ou a IASP, a dor ela é definida da seguinte forma: ela é uma experiência angustiante associada a uma lesão tecidual atual ou potencial com componentes sensoriais cognitivos, emocionais e sociais. Então, o que ele quer dizer primeiro com uma lesão real ou potencial? Que, por exemplo, algo que geralmente não causou a lesão no tecido ainda, mas que poderia causar. Por exemplo, você tocar numa superfície muito quente e tirar a mão antes de causar a lesão, você já vai sentir uma dor ali. Então, mas não causou lesão tecidual ainda. Então, é uma lesão potencial. E quando a gente fala sobre componentes sensoriais, cognitivos, emocionais e sociais, é porque à medida que foram estudando mais sobre dor, foram se aprofundando mais nesse assunto, perceberam que, assim como o nosso sistema nervoso está envolvido no processo de dor, nossas emoções também estão envolvidas com o sistema nervoso. Então, a dor em si, ela não causa... Ela não simplesmente são alterações químicas, substâncias ali que vão causar um processo nociceptivo e pronto, acabou. Ela pode causar essas alterações no comportamento, na ansiedade, no estresse, em casos de depressão nos humanos, e a gente também pode associar isso com comportamentos dos nossos pacientes. E fora isso também, que foi percebido que quando a pessoa se machuca em um momento que ela teoricamente está feliz, por exemplo, ela acabou de ganhar um prêmio, acabou de ganhar uma loteria, ela vai sentir essa dor com uma intensidade um pouco menor do que seria a dor se a pessoa tivesse tido um dia horrível, tivesse super estressada, tivesse perdido o emprego. É como se o nosso sistema emocional, o sistema límbico, tivesse uma certa alteração ali na modulação da dor também, não só questão de mediadores químicos que são liberados na lesão tecidual. Só porque a dor ela é uma sensação desagradável, não quer dizer que ela não seja algo fisiológico. Então, a dor ela pode ser algo fisiológico, principalmente quando em casos de que o nosso próprio organismo está tentando impedir que a gente se machuque. Então, como eu falei da questão de você tocar numa superfície quente e tirar a mão por conta do arco reflexo, isso é um exemplo de dor fisiológica. Então, outro exemplo, se a pessoa fraturou o fêmur, por exemplo, se ela não parar de se mexer, provavelmente a movimentação dela vai causar mais dano tecidual, porque aquele osso vai sair do eixo e vai lesionar tecidos adjacentes ali, não só o osso que já está lesionado. Então, isso que a gente fala quando a gente fala de dor fisiológica. Nosso organismo causando um desconforto para que a gente evite ainda mais que a gente tenha lesão tecidual. E também a dor pode ser algo patológico. Isso acontece tanto quando a gente tem um estímulo persistente e prolongado, como são os casos de dores crônicas, e também quando o animal ou o humano ele não consegue se defender daquele estímulo. Então, por exemplo, durante um procedimento cirúrgico, que o animal está anestesiado, o organismo não consegue se impedir que aquele estímulo aconteça. Então, é considerado também um processo de dor patológico. E aí nós temos as etapas da nocicepção, que são 5 etapas: a transdução, transmissão, modulação e percepção. Alguns autores eles colocam a projeção também entre a modulação e a percepção, então vou detalhar isso também para vocês, mas nessa imagem aqui só tem 4. E começando pela transdução. Nos receptores da periferia, para quem lembra, o sistema nervoso central é dividido em sistema nervoso central e periférico. No sistema nervoso central, cérebro e medula. Sistema nervoso periférico são os nervos periféricos, as ramificações que saem da medula. Então, nós temos os neurônios, que estão na periferia, e esses neurônios eles têm terminações livres. Tem vários tipos de neurônios, mas esses especificamente envolvidos na dor são neurônios que têm terminações livres, que são essas ramificações que vocês estão vendo aqui na imagem. E na ponta dessas terminações livres nós vamos ter os nociceptores, que são receptores que são responsáveis por decodificar sensações mecânicas e térmicas e químicas, e também uma lesão tecidual, e transformar essas informações, essas sensações, em impulsos elétricos
para que essa informação seja passada de neurônio para neurônio até o sistema nervoso central. Uma das coisas que a gente aprende na matéria de neurologia durante a graduação é que tem alguns neurônios que têm mielina e que tem os que não têm mielina. Qual a grande diferença deles? É que a informação dos que têm mielina passa de forma muito mais rápida do que os que não têm mielina, justamente porque essa informação vai saltando entre os anéis de mielina. E quando a gente fala sobre a neurofisiologia da dor, isso não acontece de forma diferente. Então, por exemplo, os neurônios que estão envolvidos na dor são principalmente os neurônios do tipo A delta, né, as fibras do tipo A delta e as fibras do tipo C. As fibras do tipo A delta, ela tem mielina. A do tipo C não tem mielina. Então a gente já sabe que a delta, ela é mais rápida, ela propaga a informação de forma mais rápida do que a do tipo C. E aí a gente, quando você for estudar, ler algum artigo, você até pode ver, né, você pode acabar encontrando os autores falando como se as fibras do tipo A delta fossem consideradas a primeira dor e as fibras do tipo C consideradas a segunda dor. E nós também temos aqui na imagem, como vocês podem ver, as células do tipo A beta. Só que nem todas elas estão envolvidas no processo nociceptivo. Só cerca de 20% dessas fibras elas estão envolvidas no processo de dor, justamente porque elas estão mais focadas em sensações inócuas, como por exemplo pressão, vibração, um toque, um frio que não seja um frio extremo, porque quando é um frio extremo, um calor extremo, as fibras que são responsáveis são as fibras do tipo A delta e do tipo C. Então, como essa fibra do tipo A beta, ela passa a informação ainda mais rápido do que a delta e do que a C, justamente porque ela tem mielina e porque o diâmetro dela é maior, então o fato do diâmetro ser maior também faz com que ela passe a informação com mais velocidade, ela está mais relacionada com o arco reflexo. Então, quando a gente toca numa superfície muito quente, como eu usei nos exemplos anteriores, quem faz essa movimentação, para que não aconteça mais lesão tecidual, são as fibras do tipo A beta. E aí só depois de algum tempinho, assim, de uns segundos, microsegundos, milissegundos, é que você vai sentir a dor, que é quando a informação chegou de fato lá através das células das fibras do tipo A delta e das fibras do tipo C. Então, detalhando um pouquinho mais a etapa de transdução. Quando acontece uma lesão tecidual, a gente tem a liberação de substâncias pelas células, como, por exemplo, a bradicinina, a serotonina, a prostaglandina, o CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. E todas essas moléculas, elas vão se ligar ali nos receptores, nos receptores, nas terminações livres dos neurônios. E aí, essa informação, quando ela se liga, ela vai passar dos receptores até a medula. Então, essa etapa desse neurônio que pegou ali na periferia e chegou até a medula, que é feita pelo neurônio de primeira ordem, que a gente chama, é a etapa de transmissão. Quando essa informação chega na medula, a medula vai ser responsável por modular a nocicepção, vai modular essa sensação dolorosa. E é por isso que a gente chama de etapa de modulação, porque ela vai amplificar ou ela vai suprimir algum estímulo dependendo da gravidade da lesão. Então, se for um estímulo que a gravidade da lesão não foi tão grande, por exemplo, você bateu o seu dedo na quina da estante, vai ter uma dor intensa ali, mas por alguns minutos. Depois, como não teve uma grande lesão tecidual, um processo inflamatório grande ali, não vai ter muito estímulo chegando a todo momento na medula, então ela acaba suprimindo com os próprios neurotransmissores endógenos. Enquanto, quando acontece com, por exemplo, uma fratura, como eu comentei, é um processo inflamatório, uma lesão grande, então vai sempre chegar a informação ali para o sistema nervoso central avisando que tem um processo ali de lesão tecidual. E é por isso que ela vai amplificar, justamente como eu comentei, porque esse organismo vai evitar que você se machuque ainda mais. E aí, como exemplo de neurotransmissores inibitórios, nós temos o GABA, as endorfinas, a serotonina e a noradrenalina, e os excitatórios como dopamina, glutamato, substância P, aspartato e histamina. Falando um pouquinho mais sobre a modulação, então, o neurônio sensitivo, que é o neurônio de primeira ordem, chega ali no córneo dorsal da medula, ele atravessa, e aí ele sobe através do neurônio de segunda ordem para o tálamo, através do trato espinotalâmico lateral. Essa passagem da medula para o tálamo e do tálamo para o córtex é o que a gente chama de etapa de projeção.
E aí só quando ela é de fato, quando ela chega de fato no córtex, ela é percebida, você tem a consciência da dor, o animal, né, sente a dor, percebe a dor, é que a gente tem a etapa de percepção. E aí nós também temos a via descendente inibitória. E por que ela é chamada de inibitória? Porque ao invés de subir da medula para o sistema, para o córtex, como acontece na via que a gente viu, ela vai descer do córtex para a medula. Então nós temos o neurônio primário ali que está chegando aqui no corno dorsal, e nós temos aqui a via noradrenérgica serotoninérgica, que seria uma das vias inibitórias, que é um neurônio que vai fazer a liberação dessas moléculas aqui no neurônio primário, e consequentemente ele vai causar uma inibição, uma supressão do estímulo doloroso. E aí também nós temos a ação das encefalinas. Então esse neurônio que está vindo aqui, como eu falei, ele é um neurônio inibitório. Ele pode agir também nos interneurônios, que é essa neurônio aqui, você está vendo que também está ali acontecendo, está chegando ali na medula. E ele pode estimular, através dessa liberação de noradrenalina e serotonina, ao próprio interneurônio produzir e liberar outro neurotransmissor inibitório, que são as encefalinas, que também vão causar ali uma analgesia endógena. E aí nós também temos a teoria da comporta. Do que se trata essa teoria? Como eu comentei, as fibras do tipo A-beta, elas chegam de forma mais rápida do que as fibras do tipo C e das fibras do tipo A-delta, porque o diâmetro dela é maior, e também porque ela tem anel de mielina. Então, isso aqui explica porque quando a gente tem alguma dor e a gente friccionar ou fazer uma certa pressão naquela área, pode também reduzir o estímulo doloroso, porque as fibras acabam competindo com os neurônios que vão mandar essa informação. Então, quando você faz essa pressão, você acaba chegando, a informação de pressão, de fricção, de vibração, acaba chegando antes do que chegaria a informação de dor, a sensação de dor das fibras do tipo C e A delta. E aí, por que é importante a gente saber de tudo isso? Porque um manejo inadequado da dor pode levar à sensibilização periférica e central, pode desenvolver uma dor crônica quando é uma dor aguda maltratada, pode causar uma dor operatória persistente que se prolonga por mais tempo do que ela deveria, pode, consequentemente, causar uma disfunção do órgão e, por conta disso, causar uma diminuição da qualidade de vida dos nossos pacientes. E eu sei que nenhum de vocês que está nesse curso quer isso para a vida dos pacientes de vocês, e justamente vocês estão aqui para se aprofundar nesse assunto e para tratar a dor do seu paciente de forma adequada. E aí, como acontece a cronificação da dor? Por quê? Porque a dor crônica, a neurofisiologia dela é um pouquinho diferente do que seria para a dor aguda. Nós vamos ter a via paleoespinotalâmica, que essa definição, né, se paleoespinotalâmica, a nomenclatura dela, diferente do que acontece na dor aguda, que é neoespinotalâmica, ela só quer dizer basicamente que a paleoespinotalâmica ela foi desenvolvida antes, embriologicamente, do que a neoespinotalâmica, que é a que envolve a dor aguda. Então, a dor aguda ela envolve geralmente as lâminas 1 e 2 da medula, porque a medula ela é dividida em lâminas. E a dor crônica ela acontece a partir da quinta medula. E isso da questão das lâminas também explica porque a dor crônica ela é um pouco mais difícil de tratar, porque os opioides endógenos, que nem eu falei, as encefalinas e as endorfinas, elas não têm tanta facilidade para chegar nessas lâminas mais profundas do que aconteceria com as lâminas mais superficiais do corno dorsal da medula. Então, diferente do que acontece na dor aguda, que o neurônio de terceira ordem ele vai para o córtex, na dor crônica ele vai pela via espinoreticular, que está mais relacionada com a parte emocional da dor. Nós também temos a participação dos neurônios de quarta e quinta ordem, que vão adentrar nos núcleos intralaminares do tálamo, e a partir do tálamo a gente vai ter os neurônios de sexta, sétima, oitava e nona ordem, que aí vão adentrar em algumas áreas específicas do cérebro. E ainda vamos ter os neurônios de décima primeira e 12ª ordem, que vão entrar em áreas corticais, que é onde realmente vai ter a percepção de dor. E aí o que eu quero que vocês entendam com essa explicação sobre a dor aguda e sobre a dor crônica? Que na via neoespinotalâmica, que é a via da dor aguda, a gente vai ter poucos neurônios, então teoricamente ele é o primeira, segunda e terceira ordem,
é uma dor rápida e também nós vamos ter reações neurovegetativas. Então a gente pode ter alterações de frequência cardíaca, respiratória, embora não seja tão específico assim. Enquanto que na via paraespinotalâmica, que é relacionada com a via da dor crônica, nós vamos ter muitos mais neurônios envolvidos, então no mínimo 12 neurônios envolvidos, é uma via de dor lenta. E também a gente vai ter mais reações comportamentais, então vai ter alterações de comportamento quando a gente tem dor crônica. Então o animal pode ser que ele fique mais quieto do que o normal, ele não exerça mais as atividades que ele fazia antigamente, pode ter alteração na alimentação e tudo isso. E é isso, essa aula inicial foi mais para falar sobre como funciona basicamente, né, o processo de dor aguda e o processo de dor crônica neurofisiologicamente, para a gente entender essas etapas da nossa recepção, justamente para a gente entender onde as medicações vão agir e para isso a gente conseguir, dependendo da classe farmacológica, a gente conseguir identificar e associar medicações que vão agir em etapas diferentes da nossa recepção para que a gente tenha um protocolo completo e adequado para cada indivíduo. E na próxima aula a gente vai ver sobre as alterações na nossa recepção e também vamos aprender um pouquinho sobre a classificação da dor. Então eu vejo você na próxima aula.